Eu percebo aqui uma angústia nítida, existe uma angústia nítida no depoimento do secretário, do doutor Novaes, do coronel Mário Sérgio, o delegado Alan Turnovski, porque é natural, eles se sentem aqui questionados, como se estivessem, talvez, perante uma comissão parlamentar de inquérito. Não é bem esse o propósito dessa audiência, embora o propósito seja o de avaliar o quadro de segurança pública no Rio de Janeiro. Os depoimentos me pareceram muito sinceros e mostram que há projetos no Rio de Janeiro voltados para a questão da segurança pública. Eu me preocupei inicialmente porque eu vi muita menção a equipamentos e sistemas. Estava um pouco assustadinho de ver aqui muita menção a equipamentos e sistemas, e a menção à valorização do policial veio posteriormente, embora tenha sido mencionado pelo Dr. Ronaldo Teixeira, quando falou sobre o PRONASSE. E a valorização do componente humano da instituição policial militar e policial civil é absolutamente essencial para o combate à violência, para o combate ao crime. Ela é muito mais importante, na verdade, do que equipamento, sistema, viatura, colete, helicóptero e tudo o que se possa dizer. Essa valorização, muitas vezes, é retórica. No caso do Rio de Janeiro, por exemplo, para usar uma expressão muito clara, o salário policial é uma vergonha não só para o Rio de Janeiro, é uma vergonha nacional. O salário policial do Rio de Janeiro, o salário do soldado de polícia militar do Rio de Janeiro, que eu acredito que seja do mesmo patamar do investigador de polícia, para levar tiro de fuzil na cabeça todo dia, que é a realidade do Rio. O Rio de Janeiro é um caso agravado do quadro de segurança pública do país, não há dúvida nenhuma. E ele está no foco das preocupações, não só porque a capital do Estado, a cidade maravilhosa, evidentemente está no imaginário de todos os brasileiros, mas também porque ela será sede, em 2016, de uma Olimpíada. Isso não é pouco, isso atrai atenção toda no mundo. E é claro que as questões de segurança pública foram levadas em consideração na decisão sobre a adoção do Rio de Janeiro como sede. A verdade é que o Rio já tinha perdido essa competição em 2012. E perdeu, não porque perdesse em qualquer outro aspecto para as outras cidades, outras belas cidades do mundo que disputavam aquela Olimpíada. Não perdia para Madrid, não perde em beleza natural para nenhuma delas, não perde em estrutura hoteleira, não perde em estrutura de transporte, estrutura de turismo, mas perdia na questão da segurança pública. E naquela ocasião, e aí é o que eu lhes digo para ficarem mais tranquilos, porque a sua posição é uma posição compreendida aqui e ela tem defensores. Naquela ocasião, havia uma rendição do Estado do Rio de Janeiro ao crime. Havia uma rendição das autoridades públicas do Rio de Janeiro ao crime, até implorando por socorro da Força Federal, implorando por socorro do Exército, o que sempre me pareceu algo completamente impróprio para qualquer Estado brasileiro, que tem que resolver, enfrentar os seus problemas de segurança pública e deve resolvê-los com as estruturas existentes, recorrendo a tudo que o Estado tem de bom, de produtivo, as riquezas do Estado, e recorrendo principalmente à força de sua população. Hoje não. Hoje o Rio de Janeiro não se rende ao crime. E eu falo isso tranquilamente porque não morro de amores pelo governo do Rio de Janeiro, pelo governador do Estado do Rio de Janeiro, mas tem ele, governador, Sérgio Cabral, uma equipe que efetivamente combate o crime, que é do secretário Beltrame, do comandante-geral da Polícia Militar e do delegado-geral de polícia. Houve percalços e mazelas na história recente do Rio de Janeiro, sim, até com o envolvimento de um chefe de polícia com o crime organizado, mas isso está vencido. Essa política de enfrentamento tem de ser compreendida, porque as partes da cidade dominadas pelo crime organizado violento, é o crime organizado realmente que mete a mão em fuzis e granadas e dispara tiros contra a cabeça dos policiais e assassina qualquer um que se coloque no seu caminho. Esse enfrentamento tem que ser feito, não há possibilidade de levar o Estado a essas comunidades onde o Estado paralelo se instalou. E eu digo que esse Estado paralelo não é essencialmente das milícias. As milícias são o segundo Estado paralelo que se instalou em determinada época, exatamente pela ausência de Estado nessas comunidades. Para levar o Estado
a essas áreas, não há outro modo senão o emprego da força policial até certo ponto e até um certo tempo que não está traçado no futuro, de modo militar. E de modo militar, empregando até a Polícia Civil, porque o emprego da Polícia Civil no Rio de Janeiro é militar. Na verdade, a Polícia Civil do Rio de Janeiro, por força das circunstâncias, assim como a Polícia Nacional da Colômbia, que tem um status jurídico civil, está muito militarizada. Está muito militarizada pela necessidade do embate com o crime organizado. E não é um problema, evidentemente, para ser resolvido só pelo Estado do Rio de Janeiro, embora o Rio de Janeiro tenha assumido as suas responsabilidades. Eu atesto isso. Atesto. O Rio de Janeiro assumiu suas responsabilidades com a segurança pública no seu próprio território. Mas é também um problema federal, e eu discordo aqui do que foi dito, que a questão é estadual. Não é. Quando a Constituição fala Estado, ela fala Estado no sentido jurídico da palavra. Assim, tanto é verdade que existe a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, essa é um pouco de menor expressão, e existe até a disposição constitucional muito clara de, se necessário, por solicitação de qualquer dos poderes, a Força Federal ser empregada na preservação da lei e da ordem, ser empregada para garantir a lei e a ordem, ou seja, ser empregada na ordem pública, na preservação da ordem pública. Isso é muito claro na Constituição. Até o papel do município é bastante claro, de modo complementar, com as guardas municipais. Mas não é esse o papel fundamental do município. E aí eu volto a lembrar de um aspecto muito, muito importante, porque nós estamos falando, talvez, aqui do braço direito da segurança pública, que é o braço da força, o braço do emprego policial, o braço da prevenção no sentido policial.